Pode começar. Bom, mais uma vez, boa noite. É uma alegria estar aqui nesse encontro remoto, né? Com a Casa de Leitura. Acho que teve... Bom, vamos lá, né? Um bom encontro, essa energia da gente estar aqui hoje em torno dos autores russos, né? Dentro desse projeto de ações locais, do Prêmio Ações Locais, da Lei Aldir Blanc, e junto à Casa Dirce, por essas ações que já vêm acontecendo, né? Dessa parceria. No ano passado, tivemos os encontros de contos russos, narrativas da memória, e agora leituras, Clarice Lispector, Dostoiévski, contos russos de autores diversos, e hoje com Pushkin, esses olhares oblíquos. E vocês receberam material, trechos do Romance em Versos, Eugênio Onegin, e também meu artigo que aborda um contraponto entre Pushkin e Machado a partir do ser negro. A gente se pergunta, né? Pushkin, pela poesia, talvez, dos autores russos, não tenha a recepção seja não tão vasta, né? Aqui no Brasil, como é com os romances de Dostoiévski, Tolstói, e Tchekhov, a gente tem os contos, as peças de teatro, e Pushkin, como é tão difícil essa tradução, trazer essa linguagem muito límpida, muito afiada, isso é ironia. Então, é maravilhoso que a gente tenha a tradução pelo Alípio Corrêa de Franca Neto e Helena Varsina, pelo Ateliê Editorial. E como a gente pode saborear esses caminhos de Eugênio Onegin e Tatiana. E o próprio narrador que existe, que é o Pushkin, que ele faz questão de colocar esse narrador com dados autobiográficos dele. E ele diz, a gente vê, a partir de estrofes que eu escolhi, como ele rompe convenções sociais, desde o momento em que ele diz como ele conheceu Eugênio Onegin, esse personagem do romance. Ele fala, sem árduas convenções sociais. E é muito interessante como, desde Pushkin, exilado ao sul da Rússia, bem no início ainda de suas produções literárias, porque a vida literária na Rússia sempre foi muito ligada, né? Quem estuda literatura russa sabe disso muito bem, a toda a sociedade e cultura russa. Então, se espera o que o autor vai dizer, o que ele vai escrever. Então, na época assim de se desejar reformas diante da opressão do regime do czar, você tem aquele jovem Pushkin, ainda no liceu, escrevendo Ode à Liberdade, esse ode que vai inspirar amigos, colegas dele do liceu, a irem a São Petersburgo em 1825, na Revolta Dezembrista, pedir por uma Constituição, pedir por reformas liberais. Pushkin estava exilado, e por isso os amigos dele não correu assim o risco de ser executado ou de ser para a Sibéria. O exílio na Rússia, com essa região tão vasta, podia ser dentro da própria Rússia, né? Então, ele fica exilado ao sul da Rússia, depois em propriedades rurais do pai dele, já mais perto de Moscou, e sempre essa escrita literária que está com um olhar atento de cada leitor e também
de toda a sociedade que se constitui ali como na censura também do czar, e o papel da crítica, sempre ávida, né, de ver o que se vem por aí. Agora, o Pushkin, eu não sei, eu gostaria até de saber de vocês, eu não sei como vocês podem dizer aqui, talvez no chat, ou comentar rapidamente, quem já conhecia, né, o Pushkin. Até a prosa, né, você tem a Dama de Espadas, eu tinha mostrado, né, no começo, a edição da Max Limonade, tradução do Boris Schneiderman. Tem a novela inacabada, O Negro de Pedro Grande, onde ele conta de seu bisavô, essa ascendência africana. Você tem A Filha do Capitão, tradução de Helena Nazário, né? Fora coletâneas. Agora, a gente tem também, como eu mostrei, a Dama de Espadas, prosa e poemas, né? O Boris Schneiderman, Nelson Asher. E agora, né, há algum tempo, essa tradução muito arguta, né, de Eugênio Onegin. Nós tivemos a montagem, a ópera aqui no Brasil, de Tchaikovsky, e como para vocês como soa, né? Então, eu tenho duas perguntas. Uma, quem já conhecia Pushkin? Porque ele é muito amado na Rússia, é um grande poeta nacional. E, além de ser considerado, né, o iniciador da literatura russa. Essa é uma pergunta. A outra eu faço depois. Alguém quer falar? Conhecia? Talvez no chat. Deixa eu ver. Ah, sim. Uhum. Não conhecia, também não, nunca li nada. Pretende ler. A Jéssica leu Dama de Espadas. Poucos trechos do Cavaleiro de Bronze. Uhum. Também conhece de nome, Caio. Eu ouvi falar. Uhum. Leonardo, a Dama de Espadas, o chefe da estação. Vários livros pretende ler. Tá. E o chefe da estação que nós lemos ano passado, né? Esse olhar ao avesso e esses olhares oblíquos de trazer aquela filha pródiga, ou que não é pródiga, né? Que parte, e a gente vê se ela volta ou não. Dentro dos contos de Belkin. A outra pergunta é como nós temos esse trabalho de vários pesquisadores em torno de Machado de Assis, né? De poder nomear, trazer a sua ascendência africana, o ser negro. E Pushkin, esse grande iniciador, que tem em comum com Machado também ser grande iniciador de um novo momento dentro de sua literatura nacional. Quem já conhecia, sabia que ele tem ascendência africana e seu bisavô, que sai da África, né, e vai para a Rússia. Vou ler aqui. Não, não sabia. A Jéssica sabia. Uhum. Sim, no Veneza. Janderson sabia, se lembra de nossa aula do ano passado. Uhum. Certo. Então, a gente já tem mais ou menos uma ideia, assim. E algo assim que é muito marcante, que Pushkin, mesmo dentro de Eugênio Onegin, dá uma nota
de pé de página, os tradutores comentam que nas primeiras edições, porque ele era publicado, né, aos poucos, o romance, havia uma nota de pé de página do próprio Pushkin, que ele dizia: o autor, pela linhagem materna, tinha o bisavô negro, que veio da África. Então, em vários outros momentos, a gente percebe o orgulho de Pushkin em relação à sua ascendência africana. E dentro da literatura russa, nós vemos outros autores que nomeiam isso, né? Que não deixam isso passar desapercebido, como Mayakovsky, né? Enfim, início do século XX, a gente tem a Marina Tsvetaeva, que eu vou comentar um pouco mais à frente, e também autores que, naquela edição que nós temos, autores da Revolução, o Nós, né? Que vai inspirar a distopia, Orson Welles, o Zamyatin, que o poeta que existe ali entre os que tentam romper nessa distopia com o grande Estado que mantém a visão sobre todo mundo, o poeta é negro. Então, há uma clara menção a Pushkin. Então, apresentando, saudando, né, nosso autor. Ele é amado na Rússia. Existiu, assim, um momento de se consolidar, principalmente o próprio Dostoiévski faz um discurso diante do monumento que é inaugurado em 1880, em homenagem a Pushkin, e lá realmente os autores na literatura, né? Você tem as estátuas, monumentos pela cidade, Moscou, e várias cidades da Rússia, que não perde para imagens de Czar ou de outras figuras, né? E dia 6 de junho, o Dia Nacional da Língua Russa, é o dia do aniversário de Pushkin. Então, é um dia que, se você acompanhar na internet nessa época, os programas de televisão na Rússia, você vê o presidente falando de Pushkin, você vê as crianças recitando os poemas, os prefeitos das cidades vão levar flores aos monumentos. Então, como é importante também a gente perceber esse contexto, como ele é vivo até hoje. E no meu artigo eu comento como andando por Moscou, que foi o congresso, para falar de Clarice Dostoiévski, que vai ser uma das últimas encontros que a gente vai ter aqui, online. Eu cheguei em novembro de 2019, que era antes da pandemia, né? A pandemia começa em março de 2020. E sem muito tempo para me programar pela cidade, no segundo dia à noite que eu vou ao teatro, e isso é outra coisa importante, né? Da gente saber e valorizar como na Rússia eles se veem no palco, os seus clássicos, os seus autores, os romances no palco, né? Você tem de segunda a segunda teatros, companhias, repertórios que ficam anos em cartaz. Então, eu ia assistir Eugênio Onegin numa montagem do diretor Rimas Túminas, no teatro no centro de Moscou, Teatro Vartangov. E depois eu ia assistir a ópera também. Eu sei que na segunda noite, já andando por Moscou, sem ter tempo de procurar no mapa, eu encontro Pushkin. E era lua cheia. Então, eu vi esse monumento, e esse monumento que eu imagino assim, puxa, Dostoiévski estava lá. Enfim, nossos poetas, né? Mayakovsky, Marina Tsvetaeva, quando criança, passeava com a babá por ali, e ela olhava essa estátua, que era o monumento a Pushkin, e pensava, Pushkin é negro, a poesia é negra. E como ele morre num duelo, muito jovem, né? Ele nasce em 1799, morre em 1937, como resultado do tiro que ele leva na barriga nesse duelo, e eu vou comentar um pouco mais à frente sobre isso.
ela pensa a poesia é negra e todo poeta morre. Pushkin era negro, Pushkin era poeta, todo poeta é negro. E a poesia, ela faz uma relação muito bonita. E ela vai comentar sobre como aquele monumento no centro de Moscou, como era bom que as crianças russas crescessem com ele. E na época das teorias racistas do próximo ao Holocausto, ela dizia: Pushkin é a prova viva de que essa teoria não é certa. Então, ela escreve isso num ensaio que se chama Meu Pushkin, que foi traduzido pela Paula Vaz na sua dissertação para a USP. E o Mayakovsky, eu vou apresentar para vocês um trecho também do poema dele, Jubileu, porque se ele, como poeta da Evolução, tem um momento de descaso com os clássicos e manda jogar fora todos eles, tem um momento que ele se aproxima e fala: Alexandre Sergeyevich, né? Alexandre Sergeyevich Pushkin, venha, desce daí do pedestal e vamos conversar. E ele conversa com essa figura viva, né, que ele diz, Mayakovsky, eu odeio tudo que não é vida, né? E ele fala, aqueles pushkinistas que tentaram engessar, isso ele não quer, ele quer esse Pushkin vivo. E ele comenta: você com seu jeito, Zaz, tenho certeza, viria para a poesia cartaz, você vai, eu contrataria para escrever na Lev. Né? E aqui, vamos então pensar como que pode esse Pushkin tão vivo. Até na pandemia, eu vi na web que havia, nos metrôs de Moscou, a imagem de Pushkin, com máscara. Então, como que o tempo todo, né, reavivado de alguma forma, se conversa. E mesmo antes que eu me esqueça, quando eu encontrei Pushkin de noite, era lua cheia, era 12 de novembro de 2019, aí eu fui ver no calendário, realmente era lua cheia naquele dia. E o dia anterior era 11 de novembro, tinha sido aniversário de Dostoiévski. Então, foi tudo muito incrível. E quando eu volto de dia ao Monumento de Pushkin, tem um avô com um menino. Ele leva um menino para conhecer o Pushkin. E quando souberam que eu vinha do Brasil, o menino, então, fala um poema de Pushkin, que eles sabem, né? Assim, aprendem, sabem de cor. E ele é assim, um pouco tímido no começo, mas fala esse poema. Então, como se tem isso, né, das gerações levarem e elas também saberem de cor, porque aprenderam crianças. E essa imagem de Pushkin no metrô, né, na publicidade, enfim, na verdade, em relação ao uso da máscara. Porque no duelo existe esse ritual de que você desafia o rival jogando a luva no chão, né? Você joga a luva. Então, mostrava assim, não jogue a máscara, no sentido de que a máscara jogar poderia ser como se jogasse a luva, e você entra num desafio que vai te levar à morte. Então, até isso foi usado nesse começo da pandemia, e existe também existiu uma comoção que a primeira pessoa em que se pensaram aqueles memes que criam durante o início da pandemia foi com Pushkin, por causa do verão em Bodna, onde ele ficou, em 1830, numa quarentena, e escreveu verdadeiras obras-primas. Então, naquela época, do início, os russos todos falavam: vamos escrever obras-primas, vão surgir muitas, porque lembraram de Pushkin, né? Que quando ficou na propriedade rural durante uma epidemia de cólera, que ele não pôde voltar para São Petersburgo, havia um cordão sanitário, né, que isolou a região. E ele ia se casar
com a Natália Goncharova, tinha problemas com a sogra, enfim, acabou que ele ficou escrevendo. E adiou o casamento, né? E o casamento vai ser depois um dos pivôs, né, das intrigas, do que ele era perseguido de uma certa forma, né? E as intrigas em torno do casamento, o Barão Dantes, que vai cortejar a mulher de Pushkin, que vai dar o tiro certeiro no estômago. Então, ele era estrangeiro. Então, tudo isso contribui também. Puxa, um grande poeta que já era tão popular, morre de repente, e nas mãos de alguém que não conhecia profundamente a cultura russa, né? Então, tudo isso vai contribuindo para criar toda uma comoção em torno de Pushkin. E o Dia Nacional da Língua Russa, como eu falei, como pode ele, ao mesmo tempo, trazer uma literatura que é considerada início uma literatura moderna, e, ao mesmo tempo, a língua russa, como é conhecida hoje, a língua russa literária, com esse lugar mais próximo assim às palavras que antes o eslavo era algo eclesiástico, que não se podia usar de uma forma assim literária, da forma como ele fez, dele misturar cristais e de repente a charrete chacoalhando ou a poeira, ele começa a trazer a língua do povo, a língua que pode quebrar com tudo que está engessado. Então, se faz essa relação, né? Se você tem Dante, Shakespeare, Goethe e Pushkin, né, na literatura russa. E outra relação que é muito interessante nessa nova antologia do conto russo, organizada pelo Bruno Gomide, aqui, na verdade, o conto de Pushkin vai ser, que eu menciono no meu artigo, a viagem a Erzurum, numa campanha à Turquia, em que ele viaja pelas periferias orientalizadas, né, do Império Russo. E outra relação muito interessante que aqui Bruno Gomide faz com o Machado de Assis deixa eu olhar aqui. Ele possui semelhanças com Machado de Assis, com quem compartilha também o proverbial salto de qualidade em relação à perspectiva da produção literária nacional existente até então. E também ele nunca viajou para a Europa. Ele nunca sai da Rússia. E nessa viagem a Erzurum, quando ele escreve, ele diz: finalmente encontrei um rio que me disseram, a partir dali já não é mais a Rússia, ele vai chegar à Turquia, o rio Aparchai. E aí falam, não, essa margem também já foi conquistada, então ele de novo não consegue sair da Rússia. Mas, e no discurso de Dostoiévski, diante daquele monumento que eu falei, como se tem esse Pushkin dentro de um olhar para a Europa, de todos os autores que ele lia, e consegue transformar com um olhar muito próprio. Então, como se fosse um autor que tivesse uma universalidade, mas olhando a partir do seu lugar e conseguindo até retornar um olhar que para a Europa, que não aconteceria o contrário, Dostoiévski diz, que parece que, se você não tivesse assinado Pushkin, numa obra que se ambienta na Espanha, você acharia que o autor é espanhol. Aquele autor não iria falar russo, ele estaria falando espanhol. É como se ele tivesse essa universalidade. Bom, e ele tem uma expressão famosa, que foi cunhada por
Vladimir Adayevsky, que era dedicada à morte de Pushkin, né, num artigo que ele fala era o sol da poesia russa. Então, esse Adayevsky, ele vai falar desse sol da poesia russa. Aqui eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver, share screen. Leituras, material. Deixa eu ver, compartilhar. Aqui é um detalhe do monumento que eu falei em Moscou, na Praça Pushkinskaya, ali na Tverskaya. Por onde passava Mariana Tsvetaeva quando criança, enfim, esse monumento, que foi construído também com apoio da população, inaugurado em 1880. Aqui, Pushkin menino. E da mesma forma que a gente tem Machado, imagens que às vezes podem embranquecer e outras mostrar mais traços de sua ascendência, com Pushkin a gente percebe em algumas imagens que acontece isso. Aqui seria o bisavô, Abraão Aníbal. Deixa eu diminuir. Aqui é o mesmo desenho dele menino. Diminui um pouco. Não diminui. Aqui o famoso quadro de Kipriensky. E aqui já esse cartão, a coloração já está diferente, né? Interessante, esse é um cartão. Aqui está menor. Um quadro de Kipriensky. E o Eugênio Onegin, o nosso Eugênio, ele vem de São Petersburgo. Então, quando nós lemos o início, as primeiras estrofes, quando esse narrador fala: talvez tenha brilhado lá, leitor querido, eu também passei nesse local, mas a mim o norte me fez mal. A gente já pensa no norte, essa São Petersburgo, que foi projetada por Pedro Grande, na ponta do lápis, na régua, né? Diferente de Moscou, que vai crescer organicamente, ela vai ser projetada para ser uma janela para a Europa. E em 1703 começa a construção, né? 1712 ela se torna, então, capital. E Pedro Grande, quando constrói, alguém disse que leu já trechos do Cavaleiro de Bronze. Pushkin vai ser um dos primeiros dentro da literatura que vai criar um tema assim do pequeno homem que fica acuado dentro de uma cidade tão grande que, com toda a burocracia, com todas as suas ruas, canais e as inundações, né, que podem assombrar esse habitante da cidade. Então, quem leu ano passado também, O Chefe da Estação, quando a menina parte, vai embora, ela vai para São Petersburgo, o pai sai da província, vai para São Petersburgo. Então, aparecem aquelas casas enormes, e mesmo as igrejas lá são mais barrocas, né? É tudo diferente do que se conhecia em Moscou. Os canais, e no Cavaleiro de Bronze, as inundações. O personagem que, diante da figura equestre de um monumento, né, que eu não trouxe aqui, mas é Pedro
o Grande no seu cavalo, aquele personagem pensa, porque ele havia perdido a noiva numa enchente, ele dá um soco no cavalo, ou dá um soco naquela estátua, e depois acha que está sendo perseguido. E essa culpa diante daquele cavalo equestre, né, daquele imperador, vai montando todo um poema longo que começa dizendo, né, de Petersburgo, falando dessa forma tão brilhante, tão bela, as noites brancas, que não se precisa de luz à noite para escrever, mas depois entra por esse caminho da inundação da cidade. Aqui o Atlas, né, perto do Hermitage. Aqui eu fiz o print de um documentário que mostra aquela mesma imagem. É interessante ver como ela já traz nomeia, né, a sua ancestralidade africana. Aqui, o Abraão Aníbal. Aqui é um autorretrato de Pushkin, que ele fazia às margens de Eugênio Onegin. Então, o seu bisavô, Abraão, era filho de um chefe africano, possivelmente onde hoje é Camarões. Aos 8 anos, foi levado para a corte do sultão turco em Constantinopla. Pedro Grande, como grande modernizador, querendo talvez copiar as tendências da corte francesa, levou o menino para a Rússia. Lá, ele o batizou, tornando-o seu padrinho. Então, lembrem que ele vai escrever a novela, que ficou inacabada, O Negro de Pedro o Grande, querendo registrar, falar de seu bisavô, o Pushkin. Bom, Czar, né, Pedro, visitou a França em 1717. E nesse mesmo período enviou Abraão para estudar lá. Voltou oficial de artilharia e com outro nome, Aníbal. E tornou-se um respeitado engenheiro militar. Viveu até o reinado de Catarina a Grande. Morreu apenas 18 anos antes do nascimento de Pushkin. Então, quando nós formos ler, vocês vão perceber que dentro da história de Eugênio Onegin tem uma conversa com o leitor, esse narrador se interrompe, volta, comenta. Então, ele vai apresentar um pensamento, que nós vamos ver, que é do próprio Eugênio, andando pela estrada, no coche. Herdeiro. E ele começa, num coche voando pela poeira, por decisão de Zeus Supremo, herdeiro da família inteira. E aí ele vai falar com seu leitor. Leitor de Ludmila e Ruslan, que Ruslan e Ludmila é a primeira obra de Pushkin, que alcança um grande sucesso. Mistura todos os gêneros, contos de fada, é poema ou é não poema. Então, como esse aqui é um romance em versos, Pushkin também tem isso de mexer nos gêneros, de misturar, de inovar nisso também. Você tem Byron, Cotillard, Arendt, Don Juan, mas aqui realmente ele inaugura muitas quebras. E aqui, vou apresentar a todo fã, meu herói, por meio de um relato, sem preâmbulos e de imediato. Meu amigo, Onegin, foi nascido próximo às margens do Neva. Neva, então, né? A gente não Neva, mas enfim, Neva, que corta São Petersburgo, no Rio. E aqui ele vai falar desse norte, né, onde ele estava, e a censura pelos seus escritos, o ódio à liberdade, esse envolvimento com os estudantes e pessoas que vão para a revolta dezembrista, enfim, tudo isso, né, faz com que Pushkin já seja exilado ao sul da Rússia. Então ele fala, talvez tenha nascido lá, brilhado lá, leitor querido, também passeei nesse local, e a mim o norte me fez mal. Então, para a gente pontuar algumas coisas, esse Eugênio Onegin vai ser um tipo que depois vai ficar corrente assim, na literatura russa, do homem supérfluo, no sentido daquele que sente tédio por tudo, que não consegue... Ele teria até um potencial, mas não consegue realizar. Na hora quando algo depende dele, aí ele acaba deixando isso
morre ali. É como algo destilado, frio, assim, sem a paixão. E então essa figura do homem supérfluo, um dos predecessores seria o Eugênio Onegin, que vai ser apresentado aqui como amigo desse narrador. E essa São Petersburgo, esse agitado de São Petersburgo, Eugênio Onegin, ele vai para o interior. Lá ele vai conhecer a Tatiana, ele vai estar na propriedade vizinha. E o amigo dele, Lensky, que vai convidá-lo para conhecer, porque ele vai ficar noiva de Olga, a irmã de Tatiana, e as duas são bem diferentes. A Olga é toda expansiva, a Tatiana lê, fica quieta, não se relaciona tanto com as pessoas. E o Eugênio é apresentado. E alguma coisa fica no ar, que a Tatiana vai, então, se apaixonar por Eugênio Onegin. Mas há uma diferença muito grande que, de fato, Eugênio Onegin teria que vir de Petersburgo, desse outro lugar, porque ele não aprecia o campo por um dia, um instante. Logo depois, aquilo desvanece, morre, o tédio chega. E o próprio narrador, Pushkin, ele diz, uma das estrofes que nós vamos ver, como ele quer diferenciar, né? Para não dizer que está falando de Eugênio, está falando dele, não. Porque ele no campo, far niente, que também é uma expressão muito popular, e ele coloca dentro do poema, ele é agradável estar dentro do campo, e como esse Eugênio, logo em seguida, vai ficar totalmente solto, sem, na verdade, esse apreço à terra. Ele fica estrangeiro na terra natal. E a Tatiana não. A Tatiana, e o que o Dostoiévski, no discurso dele, falando de Pushkin, vai dizer, Eugênio Onegin podia se chamar Tatiana. A Tatiana é essa alma russa, e a Tatiana é essa que essa ligação das raízes com a terra. E a Tatiana, ela vai declarar o seu amor para Eugênio Onegin de uma forma livre, sem as convenções sociais, sem jogos, numa carta. E Eugênio Onegin vai responder, não numa carta, mas no encontro no jardim, é o famoso sermão. Ele parece que está orientando ela, assim, mas toma um tom condescendente que quebra uma violência, que quebra todo esse frescor, toda essa abertura que tem Tatiana quando se derrama na carta para ele. Outras coisas que para a gente perceber quando estiver lendo o livro agora juntos, as estrofes, é que a carta vai ser dada em tradução, porque a Tatiana vai escrever em francês. Então tem todos esses jogos dentro da língua russa, que ainda não era assim a língua para ser usada na literatura, como que a Tatiana usa, então, o francês para escrever. E o narrador, Pushkin, fala, bom, vou ter que dar a carta de Tatiana em tradução. E ele diz, então, que vai traduzir. Bom, agora a carta de Tatiana, que ele traduz. Esse trecho aqui é o trecho ainda que mostra esse agito em São Petersburgo. E meu Onegin, em afável torpor, guia do baile à cama. E a Petersburgo infatigável acorda com o tambor. Eis chama o mascate de pé o vendeiro, se arrasta até o ponto cocheiro. Vai-se a jovem de Hortá com a bilha e a neve estala pela trilha. Ela levando a bilha, né, da água do rio. E olha a tradução, e a neve estala pela trilha. Vige o bulício matinal. Se abrem persianas, a fumaça azul da chaminé esvoaça. E o padeiro alemão pontual, com cap de algodão, Zastrats, abriu e fechou o seu Vasistas. Olha aqui mais uma presença do francês, porque o Vasistas vem do alemão, né? Talvez. O que é isso? Vasistas. Mas, em francês, você tem vasculhante, né? Esse que você abre e fecha, o abre e fecha. Então, é muito interessante você pensar
que nessas línguas estrangeiras que entram aqui também, e esse bulício matinal, São Petersburgo, essa chaminé, os sons, a neve que estala, as pessoas que acordam, a persiana que abre e fecha, esses astrais, essa vida de São Petersburgo. O homem supérfluo que eu falei. Essa aqui é uma quadrinha que está nesse A Dama de Espadas que eu falei, prosa e poemas. O Nicolau I. Quando Pushkin está exilado ao sul e a revolta dezembrista acontece, seus amigos, né, em 1825, estão indo em direção a Petersburgo para pedir essa reforma liberal, o fim da servidão, que isso vai acabar em 1861, a servidão na Rússia, mas, enfim, você tem o Alexandre I, que já havia enviado para o exílio, o nosso amigo Pushkin. E o que acontece? Quando ele morre, quem assume é Nicolau I, que vai ser a mão mais pesada assim, entre os czares na Rússia. Então, como que ele consegue ainda, em 1826, escrever? Sobre o título é Nicolau I. Há pouco é czar e opera milagres com afinco. Mandou já 120 homens à Sibéria e ao cadafalso 5. O Troyat escreve imaginando o encontro de Pushkin com Nicolau I, porque ele pede, posso agora voltar para São Petersburgo? E Nicolau teria perguntado, bom, em algum momento assim que acordam Pushkin no meio da noite e levam ele para esse encontro com o czar. Ele pergunta, você teria participado da revolta se você estivesse aqui em Petersburgo? E ele diz, como não poderia participar? Eram os meus amigos. Então, que teria havido assim, até alguma admiração por parte do czar com essa resposta dele. Mas ele fala, dentro dessa escrita, né, do Troyat, que não faça que ele enfim, que ele tome cuidado, que ele prometa que não vai mais, enfim, coisas que Pushkin sentiu muito, mas, enfim, fica muito feliz de poder voltar a Petersburgo. E na peça de teatro que eu assisti em Moscou, aparece, dentro de Eugênio Onegin, um coelho, no meio da cena, algo um pouco surreal. E existe, assim, uma lenda de que Pushkin, um pouco supersticioso, teria visto um coelho branco passar pela sua frente. E aí ele estaria se preparando para ir a Petersburgo e não foi. E que isso, então, teria mantido ele em casa sem... E, enfim, isso teria poupado a vida dele. Mas, dentro da peça, esse coelho aparece. E uma vez eu fui assistir uma entrevista com o diretor, o Rimas Túminas, e ele falou dessa história. E que, por isso, ele teria colocado aquele coelho lá também. Então, existem tantas histórias em torno de por que Pushkin não teria ido, né, para Petersburgo. E aqui, o monumento que eu falei. A Marina Tsvetaeva, que nasce em Moscou também, né? Que Pushkin nasce em Moscou e morre em São Petersburgo. Mas a Marina Tsvetaeva, que é de 1892, né? Vai morrer em 1941. Ela passa pela Guerra Russo-Japonesa, 1904, 1905, atravessa a Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa de 1917, a Guerra Civil, a época da fome, a Grande Fome, né? 1921.
uma de suas filhas, a mais nova, nem resiste dentro do asilo onde ela estava, né, morre de fome. E, enfim, a Segunda Guerra Mundial, que é a grande guerra patriótica, né, da invasão, quando os russos se defendem da invasão dos nazistas, né, o exército alemão, em 1941, ela vai viver tudo isso, e ela vai ter um exílio em Paris, vai para Berlim, e ela volta. E ela escreve, o meu Pushkin, a que eu me referi, que tem essa tradução da Paula Vaz, olhando para esse monumento quando era criança. E ela fala toda a neve russa sobre os ombros africanos. Ela escreve a partir das memórias dela de criança. O ensaio já é de 1937, esse meu Pushkin. E ela diz, o monumento de Pushkin, tudo junto. Numa única palavra, ela pensa que não existia separadamente, era monumento de Pushkin, uma palavra só. E ela via aquilo como algo eterno, debaixo da chuva ou debaixo da neve. E ela pensava, como vejo esses ombros cobertos de neve. Toda a neve russa cobre e pesa nos ombros africanos. E ela escreve no ensaio, e se depois não tivessem dito que Pushkin era negro, eu saberia que Pushkin é negro. Então, esse monumento no Tver Boulevard, bem no centro de Moscou, onde sempre deixam flores, né? Onde ela fala que ideia maravilhosa fazer negro o neto de Ibrahim, fundi-lo em ferro, como a natureza fundiu o bisavô na carne negra, o Pushkin negro, um símbolo. E no ensaio, ela fala que teria visto que Pushkin era negro, mesmo se não tivessem contado a ela. Ela reclama também que na escola ela tinha aprendido um Pushkin diferente do que ela em casa, lendo como algo íntimo, secreto. E aí ela escreve, Pushkin era negro. Pushkin tinha suíças, tinha o cabelo para o alto, os lábios protuberantes, olhos negros, a despeito dos evidentes olhos claros em numerosos retratos seus. E aquela trecha que eu me referi, que eu anotei aqui. O poeta negro russo, o poeta negro e o poeta estão mortos. Deus dito e feito, que poeta, vivo ou morto, não é negro, e que poeta não foi morto. Então, lembrando que Pushkin morre no duelo, vítima dessas intrigas, e o momento do tiro está retratado na obra de Naumov, o duelo de Pushkin com Dantes. Deixa eu ver aqui. Uhum. Aqui, né? Ele atingido no estômago, na barriga. A Mariana Tsvetlana vai falar dessa barriga. Como ela sempre, depois não conseguiu mais imaginar, ela via, ele já tinha esse quadrinho na casa dela. Então, ela criança, via e pensava, todo poeta tem barriga. E ela nunca se esqueceu disso quando ela escreve. E lendo sobre os momentos, né, depois desse duelo, você pode compreender que nessa imagem, essa cerca foi desmontada. Porque imagina levar alguém que está com um tiro na pelve, se deslocar até o trenó. Depois ainda vai ter o sacolejo do trenó, mas chegar... Então, teriam desmanchado uma cerca para fazer, né, um apoio, uma maca para levá-lo até o trenó. Então, aqui a gente vê essa cerca desmanchada. E o Pushkin aqui, né? E o duelo, normalmente são 20 passos, né? Parece que o que eles fizeram foram 10 passos. E já tinha havido outros desafios para ir para o duelo, mas esse foi o que realmente aconteceu. E ele chegou na última hora com alguém para ser o padrinho, um amigo dele. Nossa. E a Marina Tsvetlana, quando olha para esse quadro, ela diz que lembra
dessa imagem que ela via menina, quando via o quadro do Naumov. E ela diz, eu li aqui na tradução da Paula Vaz, a primeira coisa que eu fiquei sabendo de Pushkin foi que o tinham matado. Depois, fiquei sabendo que Pushkin era um poeta e Dantes, um francês. Dantes cismara de odiar Pushkin, porque ele próprio não era capaz de escrever versos. E desafiou para o duelo, ou seja, atraiu para a neve lá, com um tiro de pistola na barriga, matou. Eu tinha 3 anos, quando eu fiquei sabendo que poeta tem barriga. E penso em todos os poetas com os quais algum dia eu me encontrei, com essa barriga de poeta, quase sempre vazia, e pela qual Pushkin foi morto. Preocupava-me não menos, com essa barriga de poeta, preocupava-me não menos do que com sua alma. Bonito isso, né? Com essa barriga de poeta, quase sempre vazia, pela qual Pushkin foi morto, preocupava-me não menos do que com sua alma. O duelo de Pushkin fez nascer em mim a irmã. Eu diria mais, há para mim, na palavra barriga, algo de sagrado. Até mesmo ante o simples dor de barriga, invade-me uma onda trepidante de compaixão, excluindo qualquer senso de ridículo. Nós todos fomos feridos com esse tiro na barriga. Tsvetaeva. E quando ela fala, o que eu comentei contra as teorias racistas, as teorias de Hitler, eu cito: os que cresceram à sombra do monumento de Pushkin não podem preferir a raça branca, e eu, evidentemente, prefiro a negra. O monumento de Pushkin, adiantando os acontecimentos, é um monumento contra o racismo, em prol da igualdade racial. Aqui eu tenho esse outro detalhe bem de perto. É um monumento contra o racismo, em prol da igualdade racial. E também ela fala: o monumento de Pushkin é uma prova viva de que a teoria racista não passa de infâmia e morte. É uma prova viva de que só o seu contrário é verdadeiro. Pushkin é o fato que derruba a teoria. Ela escreve do bisavô Abraão Aníbal que o racismo é derrubado por Pushkin no momento exato do seu próprio nascimento. Diz que foi antes até, no dia do enlace do filho do negro de Pedro Grande, o Ossip Abramovich Aníbal, com a Maria Pushkina, no dia desse enlace. Bom, e aí lembrando que Pushkin, vocês podem ver no meu artigo que eu comento sobre esse romance que ele deixou inacabado, O Negro de Pedro Grande. E como talvez, quando ele fala desse bisavô no romance, algumas questões assim de deslocamento, esses olhares, essas percepções que ele tem, até que ponto não seria o próprio Pushkin que vivenciou também em algum momento, né? Então, deixa eu ver aqui. Esse Pushkin Machado, Ser Negro, Formas de Ouvir o Outro, eu queria trazer essa parte que fala um momento. Do Negro de Pedro Grande. Esse tamanho tá bom? Eu tenho que tirar isso. Como é que será que sai? Ele fala do exotismo, sobressaltos, porque o narrador, no diálogo dos personagens, por exemplo, tem um momento em que esse personagem Brahim, que representa o avô, é imposto como noivo à personagem Natasha, que está apaixonada por outro. Então, olha o diálogo, ela falando com a criada.
Sabes, Andorinha, disse ela, papai vai casar-me com um negro. E a criada, uma anã, conta que ninguém irá intervir a seu favor. Ela conta. Durante a sua doença, o negro teve tempo de cantar a todos. O patrão está maluco por ele, o príncipe não tem outro assunto. E Tatiana Afanassievna sempre diz, é pena que seja negro, mas seria até pecado desejar noivo melhor. Então, o czar tem uma inesperada atividade casamenteira. Ibrahim, o noivo, ele não quer tanto se casar, então tem um tom irônico do narrador nos protestos do personagem, que diz: meu soberano, sou feliz com a proteção e as bondades de vossa majestade comigo. Que Deus dê ao meu czar e beventor vida mais longa que a minha, é tudo quanto desejo. No entanto, mesmo que eu pretendesse casar-me, a moça e a família concordariam o meu físico. Então, outro detalhe que mostra alguns desconfortos, apesar, né, de não ser algo direto. Também um exotismo, porque antes, em Paris, o Ibrahim, esse personagem, antes de voltar a Petersburgo, ele está com uma certa condessa que aprecia muito que ele não tem as demoras francesas, e ela se interessa por ele, ela não se interessava por ninguém. Mas ele, né, a gente fica sabendo pelo narrador, a noção de que a natureza não criara para ser correspondido nas suas paixões fizera com que se libertasse da presunção e de quaisquer pretensões de amor próprio, o que acrescia de raro encanto às suas relações com as mulheres. A sua prosa era simples e solene. Ele agradou a condessa de D, que estava cansada das eternas pilhérias e das alusões sutis do humor francês. Ibrahim frequentava muito a sua casa. Aos poucos, ela se habituou à aparência do jovem negro e até começou a ver algo agradável naquela cabeça crespa que negrejava entre as perucas empoadas do seu salão de recepções. Ibrahim fora ferido na cabeça e usava uma atadura em lugar de uma peruca. Tinha ele, então, 27 anos e era alto e esbelto. Mais de uma beldade o encarava com um sentimento mais lisonjeiro que a simples curiosidade. Mas o desconfiado Ibrahim, ora não notava nada, ora via apenas faceirice. Então, o Mike Phillips, que é um curador convidado da British Library, ele imagina que talvez Pushkin agora parece como uma figura capaz de usar essas diferentes camadas da sua identidade para inspirar modos novos de ver, novas abordagens culturais. E ele conta que, quando ele deixou a escola em 1814, o liceu, né, Tsarskaya Selo, havia estado com o último filho ainda vivo de Abraão, então o irmão do seu avô, Pedro. Em 1825, ele, nos seus diários, expressou o desejo de ouvir algumas memórias do bisavô. E ele comenta: não há evidência de que o seu protagonista, o Ibrahim, protagonista do romance, compartilhasse as experiências do Abraão Aníbal real. Talvez o racismo que envolve a personagem no romance venha da própria experiência de Pushkin. No romance em versos, Eugênio Onegin, tem um momento que ele fala: chorar sobre o meu céu africano, nessa tradução do Alípio Corrêa de Franca Neto e da Helena Vassina. E aquele comentário autobiográfico que eu disse seria: o autor, por parte de mãe, o próprio Pushkin teria escrito nas primeiras edições, o autor, por parte de mãe, é de origem africana. Seu bisavô, Abraão Petrovich Aníbal, aos 8 anos de idade, foi sequestrado e levado da costa africana para Constantinopla. E aqui também, como o exotismo aparece dentro desse romance, O Negro de Pedro Grande. Uma espécie de bicho raro, uma criatura diferente, estranha ao mundo, para o qual fora transportada casualmente e com o qual nada tinha em comum.
Chegava até a invejar pessoas que passavam despercebidas e considerava a insignificância delas uma felicidade. E a condessa recebe Ibrahim, né? Mas sem nenhuma atenção especial. Isso o lisonjeou, porque geralmente olhava-se para o jovem negro como para um fenômeno. Rodeavam-no, bombardeavam-no com saudações e perguntas, e, embora essa curiosidade viesse coberta de condescendência, assim mesmo ofendia o seu amor próprio. Né? Então, ele está ali nos círculos sociais, participa de tudo, e a família de Pushkin realmente tem um título de nobreza, né? Que depois, Pushkin, uma das intrigas em torno dele, ele recebe um título que era menor do que ele desejaria depois, e que não vem dentro da tradição dele vir de uma família nobre, para que ele possa frequentar a corte, porque a mulher dele, muito bela, no encontro com o czar e a esposa, é convidada para frequentar a corte. E aí dá um título para ele de Kamar-Yunka, e ele começa a frequentar, mas ele desejaria mesmo era ser assim uma espécie de biógrafo ou de conselheiro do czar, e isso nunca acontece com ele, na verdade. Então, essa relação muito tensa dele ser também o próprio Pushkin protegido do czar, esse Nicolau, mas ao mesmo tempo não, ele é censurado, acaba sendo o czar o próprio censor pessoal dele, que foi a condição com que ele deixa Pushkin sair do exílio. No material que eu mandei também reminiscências e materiais biográficos sobre Pushkin, que está no Caderno de Literatura e Cultura Russa, da USP. Esse livro vermelhinho, mas que tem no material em PDF. E eu chamo a atenção que ali vocês vão ver como Pushkin, desde um amigo do colégio, comentando sobre ele, como ele era assim livre e loquaz e às vezes imprevisível e às vezes muito atento, e vai ter comentários assim de amigas, né, dizendo que ele era convidado e às vezes estava numa ópera e fazia graça e todo mundo começava a rir, ele tirava a peruca, se abanava, ele furava assim as convenções. E aqui no artigo, dessas reminiscências que eu mandei para vocês, alguma seleção, eu trouxe um momento em que o amigo percebe que ele está junto ao Mouro Ali, originário da Tunísia, e ex-capitão de um navio. Ele vê Pushkin sentado sobre os joelhos do Mouro, esse amigo Liprandi conta, e fala, o Mouro Ali gostava de Pushkin, que por sua vez o tratava de corsário. Minha aparição não fez Pushkin mudar sua atitude. Pushkin elogiou-me, aqui ainda no exílio, ele escreve, dentro do romance Eugênio Onegin, a liberdade chega uma hora, é tempo, grito para ela. No alto e ante o mar, vagueio afora. Espero o vento, invoco a vela. Manto de sombra opondo vagas, no livre cruzamento de águas. Quando ir em livre travessia? É tempo de ir da orla sombria, desse elemento hostil a mim. E entre o ondular meridiano, chorar sob o meu céu africano. A Rússia assombra, onde, enfim, penei, onde senti paixão, onde numei meu coração.
Outra coisa que eu quero chamar a atenção do poema que eu mandei, o outro poema que eu mandei, O Demônio. Porque a gente vai ver dentro do Eugênio Onegin isso de repente, você ter amor belas do mundo, mas não se interessa mais, ou está na natureza e depois nada daquilo interessa mais a esse Eugênio. E tem um dos poemas, uma das estrofes, que lembra muito o que é esse demônio no poema de uma página aqui, do Pushkin, que está também nesse livro A Dama de Espadas, Prosa e Poemas, né, do Boris Schneiderman e Nelson Asher, tradução. Eu vou ler, preste atenção como, o que muda aqui, o que se perde aqui. Quando não me era ainda insossa, cada impressão da vida outrora, né? Quando não me era ainda insossa, cada impressão da vida outrora, rumor de bosque, olhar de moça, a canção de rouxinol na aurora. Aí quando a liberdade, o amor, a glória, as artes, o melhor da inspiração e altas ideias turvavam-me o sangue nas veias, um certo espírito nefando, trazendo angústia e me anuviando horas confiantes de prazer, passou em sigilo a me ver. Então, essa visita. O nosso encontro era sombrio, e ele sorria com o olhar. E ele sorria com um olhar cheio de escárnio, ao me instilar dentro da alma um veneno frio, pois caluniava sem receio e desafiava a providência. Julgava o belo um devaneio, a inspiração, tolice imensa. O amor e a liberdade, vis. E, olhando o altivo, com profundo desprezo à vida, ele não quis abençoar nada em todo o mundo. 1823. Então, esses momentos, num único poema, né? Desde esse rumor de bosque, canção do rouxinol, tudo que é tão... o rumor, a canção, o olhar, uma textura, né? Uma sensibilidade na pele. E, ao mesmo tempo, todos os anseios de liberdade, amor, glória, as artes, a inspiração, altas ideias, isso ainda, né, nas veias. Aí, de repente, esse espírito nefando, essa angústia, né? Tira essas horas confiantes de prazer e começa a visita, né? O nosso encontro sombrio, esse sorria com olhar de escárnio, esse veneno frio, né? Então, essa coisa gelada. E é impressionante, quando Eugênio Onegin faz o sermão para Tatiana, na peça que eu disse que eu assisti, no Teatro no Centro de Moscou, Vartangov, a Tatiana está tão inteira, entregue, para ouvir. E o que ele vai dizer a ela, a forma, né, a interpretação, a encenação ali, a gente vê, mesmo que você não entenda russo, você vê assim, essa coisa gélida, esse escárnio na forma de estar, de aparecer do ator, né, do intérprete, do Eugênio em cena. É muito impressionante, porque você pode pensar, mas ele está orientando ela, dizendo, não vai falar isso para qualquer um, porque nem todos vão ser assim, não vão, né, lhe seguir para algum lugar que depois pode te destruir. Mas mesmo ele falando algo, esse, na verdade, não se tocar, não ser tocado, né? Então, por isso, talvez seja tão... Deixa eu tirar aqui. Assim, a Zoom não está respondendo. Respondeu. Talvez por isso seja tão intenso, né, essa vida de Tatiana, porque ao final a gente não tem na tradução ainda, né, da segunda parte, mas eu só vou contar rapidamente o que acontece. A Tatiana,
ela acaba, então, se casando, que a mãe a leva para Moscou, está na hora de se casar. Tem o dia do nome de Tatiana, né, que foi até agora, dia 25 de janeiro, que na Rússia é o dia da Santa Tatiana e é o dia do estudante também. Mas ela acaba se casando com um oficial mais velho e se incorpora à sociedade. Não é mais aquela vida no campo, né? Ela, aquela mulher que está diante dos olhos, né, da sociedade, bem assim, se ostenta. Mas, na verdade, Tatiana não mudou. E quando Eugênio Onegin volta, anos depois, vê que ela está naquele casamento, ele pensa o que eu deixei passar, e ele quer, então... E aí ele escreve cartas que ela nunca responde, e ele finalmente se declara a Tatiana. E ela, inabalável, ela não cede a ele. E Dostoiévski aponta no discurso que ele fez sobre Pushkin, na inauguração do monumento, e fala, na verdade, ela sabe que ele está vendo nela, não o que ela é, porque ela não mudou. Ele está vendo essa figura que está ali com aquele vestido, que está ali com aquele oficial que já foi ferido na guerra, então é um grande oficial. Então, ele está vendo essa aparência que vai dar um status para ele também. E se a gente lê o texto de Pushkin, realmente ela fala isso, quando ela responde a ele, aí é a vez dela responder. Então, imagina, né? Você acompanhar aquela resposta de Tatiana, por mais que ela ainda esteja apaixonada por ele, ela não vai com ele. Ela fica. E na peça de teatro do Rimas Túminas, é muito interessante como, quando ela tem um encontro com esse com que ela se casou, começa assim, eles se conhecendo, comendo uma geleia. Então, você pensa geleia, não sei, pode ser geleia de groselha, o que for, esse contato com a terra, né? Então, tem algo ali que já começa a se construir, que tem essa tristeza, essa dor, né, dela, mas ela constrói algo dentro dela. E ela sabe que não mudou também. Eu tenho aqui, e é impressionante na peça como, quando ela vai ouvir, deixa eu ver se eu compartilho aqui. Eu tenho aqui umas imagens dessa peça, direção do Rimas Túminas. Quando elas mandou a carta, e a cena da carta é belíssima, né? E ela ainda de noite, ela pensando, ela arrasta uma cama pelo palco, uma cama de ferro, aquele palco imenso, e ela arrasta aquela cama de ferro com a colcha branca, e ela de camisola branca, pensando no que ela vai escrever. E na peça, você tem dois Eugênios Onegin, dois atores, um mais velho, o outro mais novo, e que eles mudam, né, a posição. Tem um narrador também, que tem uma carta num quadro que fica na parede. A carta que a Tatiana mandou fica num quadro na parede. Então, tem esses tempos que se fundem, do que já aconteceu, do que vai acontecer. E o próprio Lenski, que é o noivo da irmã dela, ele também são dois atores. E só para contar mais esse parênteses dentro da trama, o Eugênio, depois de toda a declaração e tal, ele começa para mostrar que ele não está interessado em Tatiana, ele começa a se interessar pela Olga. E o Lenski, que é um poeta, assim, ele fica, para defender a honra, desafia para um duelo. E esse poeta morre. Então, coisas acontecem, né, que depois se fala, como vai emular depois também a própria vida de Pushkin, né, o duelo, enfim. Mas esse Eugênio, quando ele aparece para escutar, para falar a sua resposta a Tatiana, que a gente vai depois ver que é um sermão,
Na cena é muito interessante, porque ela primeiro está debaixo do banco do jardim, depois ela no alto, e nunca eles estão no mesmo plano. É muito interessante observar isso. Então, eu trouxe algumas imagens. Essa aqui. Então, você tem um Eugênio Onegin aqui, ao mesmo tempo que conta a história. Tem o outro mais novo, que aqui entrou nesse momento. Ela está ouvindo nesse banco no jardim. Agora a outra. Ela contando, e isso da linguagem límpida, simples, e também o Boris Pasternak vai falar, eu comento no meu artigo, dentro do Doutor Zhivago, como, né, que o poeta Boris Pasternak, amigo de Mariana Tsvetava, enfim, de todos os poetas do início do século XX na Rússia, ele escreve, né, o romance do Doutor Zhivago. Dentro do romance, o Zhivago fala de Pushkin e Chekhov como a sua linguagem límpida e espírito infantil, que ele aprecia. Então, isso é interessante também na literatura russa, sempre vai ter um autor falando de outro autor, sempre eles se leem também, os personagens leem, né, a literatura russa. E aqui, ela com a Nyanya, com a Ama, né? E ela, vocês vão ver no trecho que eu mandei para vocês, é interessantíssimo, ela fala, Nyanya, me leva essa carta. E ela começa a perguntar, como foi sua primeira história? E aqui é muito interessante é muito rápido, assim, como ela pega a carta, manda, esconde, corre. Com mais. Aqui, ela ouvindo, dá para perceber o semblante dele, né? Está mesmo dando um sermão. Parece que ele está se ouvindo a si mesmo. E ela, como a Jaqui já está transformado o olhar dela, né? De ouvir, de perceber que algo ali morre. E quando ela, no final, eu fiz uma imagem dela, no final da peça, quando ela fala para ele que ela não vai com ele, quando Eugênio volta. Aqui, a atriz, ela já muda o semblante, já é uma Tatiana mais vivida, assim. Apesar de não de continuar sendo a mesma ligada ao campo dentro dela. Né? Tem toda a roupa, os apetrechos já, né, dos salões, mas a forma dela se colocar cresce assim, parece que ela viveu muitos anos, é impressionante, né? Na cena, como isso se transforma. E vocês têm o texto. Então, eu queria, para a gente não deixar de fazer também a leitura, de ouvir, aproveitar essa tradução, né? E esse momento de estarmos juntos. Ler algum dos trechos do que vocês têm aí. Se vocês quiserem abrir, ou só escutar, ou escutar agora e depois encontrar esses trechos no material que eu mandei para vocês. Deixa eu ver as mensagens aqui. Uhum. Vanessa lembrou Fausto e Margarida. Fausto do Sakura. O som. O som tá bom? Deixa eu ver aqui.
Eu acho até que eu posso ajustar um pouco melhor aqui. Assim faz diferença? Eu ainda ajustei alguma coisa. Tá bom? Tá tudo bem, né? Tá. Então, o início. Vocês vão ver que tem uma carta como epígrafe, trecho de uma carta, e aí também esses jogos, né, de Pushkin, porque não diz de carta então ele talvez tenha inventado também esse trechozinho que ele começa o romance. Ah, só um instante. E agora começa a primeira estrofe, entre aspas, meu tio. Então, você já vê que é o pensamento de Eugênio Onegin. Meu tio, de altíssimos preceitos, quando ficou doente à beça, logrou dos outros o respeito. Sem invenção melhor do que essa. O exemplo sirva de lição, mas, meu bom Deus, que chateação! Passar com um morto-vivo hora a hora, sem nunca pôr o pé para fora. Que insídia reles e que tédio, ter que entretê-lo o tempo inteiro, lhe endireitar o travesseiro, com aspecto triste dar remédio, e com um suspiro se indagar, quando o diabo vai te levar? Pensava assim o nosso boêmio, agora não, narrador, num coche voando pela poeira, por decisão de Zeus Supremo, herdeiro da família inteira. Leitor de Ludmila e Ruslan, vou apresentar a todo fã meu herói, por meio de um relato sem preâmbulos e de imediato. Meu amigo Onegin foi nascido próximo às margens do Nevar. Talvez tenha nascido lá, brilhado lá, leitor querido. Também passei nesse local, e a mim, o norte, me fez mal. O trecho que eu comentei. E o jeito, né, que é apresentado quando ele cresce, essa infância, a educação, até ele ser apresentado ao mundo. Tendo servido com honra e garbo, o pai só emprestava dinheiro, dava 3 bailes no ano e, ao cabo, torrou seu patrimônio inteiro. A sorte guarda Eugênio Onegin. Para a madame foi entregue, então Messier substituiu, infante inquieto, mais gentil, Monsieur Labbé, pobre francês, para não afadigar a criança, em tudo a instruía com folgância, sem regras chatas, sisudez. Birras causavam sua revolta e a guiava ao Liet Nissad para a volta. Jardim de verão, né, dos Cesares. Agora, a tradução foi incrível, como vai falar, perceba assim, ele como Dan de Londrina, ele se apresentado ao mundo. Quando a estação da rebeldia adveio Eugênio em dada hora, de esperança e melancolia, Messier foi posto porta fora. Eis meu Onegin livremente, cabelo em corte o mais recente, trajado de dandy londrino, enfim viu o círculo granfino. Falado ou escrito, o seu francês era impecável. Se dançasse mazurca, o passo tinha classe, saudava de um jeito cortês, que mais se quer? O mundo viu que tinha brilho e era gentil. E essas ironias de perceber, né, essa vida das aparências. A gente estuda um pouco disso, daquilo, e seja como for, daí, meu bom Deus, não ser difícil em nosso meio resplendor. Há muitos, nosso Onegin era, aos de opinião firme e severa, alguém versado, mas pedante. Tinha o talento cativante de resvalar qualquer matéria, com jeito, tudo sendo dito com os ares doutos de perito. Calava-se em conversa séria, fazia as damas rir com as chamas de inusitados epigramas. A latim saiu de moda agora, mas vou dizer-lhe uma verdade. Sabia bem latim, embora
para ler epígrafes, tratar de um poeta como o Juvenal, e, ao concluir cartas, por um vale, lembrando os 2 versos completos de Eneida, embora não corretos. De historiografias terrestres não desejava revolver cronologia e sua poeira, mas anedotas dos ancestros, dos dias de Rômulo ao presente, ele lembrava claramente. Ele vai receber essa herança do tio e vai para o interior. Agora, se você pensar, já as pistas que esse narrador ele vai interrompendo, volta, então tem algo assim do romance, ter a conversa com o leitor, o parar, explicar alguma coisa. E tem um momento que ele fala do spleen e handra, como se fosse o tédio, que é na página 57 do livro. Um mal, e já passou a vez de revelar-lhe a causa, em que há um certo quê do spleen em inglês. Em suma, em russo é handra. Pouco a pouco envolveu, atirar contra si, Deus meu. Não quis tentar, mas no final a vida se tornou glacial. Como Childe Harold, ele inerte, de mau humor, surgia na sala. Bósforo, o afé do qual se fala, suspiros incontidos, flerte, não havia nada que o tocasse, não havia nada que notasse. Isso conversa com aquele poema, né, do demônio. E, ao mesmo tempo, como o Pushkin vai dizer que ele, sem árduas convenções sociais, tornou-se amigo do Eugênio. Na página... Deixa eu colocar mais para cá. Ficou parado. Na página 61. Sem árduas convenções sociais, como ele, sem os vãos cansaços, tornei-me seu amigo. Aliás, me admirava dos seus traços, do vício incauto de sonhar, a bizarrice sem ter par. Frieza, agudeza, eu, por meu turno, amargurado, ele, soturno. E agora eu queria trazer a carta da Tatiana e a conversa dela com a Ana. Vocês verem essa linguagem que na tradução traz bem. E, ao mesmo tempo, o próprio narrador Pushkin falando de Tatiana, né, minha querida Tatiana, na página 139, ele fala, Tatiana, querida Tatiana, quem chora com você sou eu. O fado entregue à mão tirana, de alguém na moda, era só seu. Meu bem, vai ser seu fim. Mas antes, com expectativas deslumbrantes, conclama a delícia obscura, conhece requinte e ternura. Então, isso, né, que vai, meu bem, ele falando com Tatiana, o próprio Pushkin, dessa paixão. E ela fala, então tem diálogos, né? Ela fala, babá, não durmo, ama, falta ar no quarto. Abra a janela e sente aqui. O que é a Tânia? Os diminutivos de Tatiana, né? A Alma diz. No tédio chato, fale do tempo que eu não vi. O que quer saber? O que sobre ele, Tânia? Eu antes tinha lembranças de bastantes fatos, fábulas longínquas, moças, espíritos iníquos, mas agora, Tânia, é tudo vago. O que sabia eu não lembro, sim. A situação ficou ruim, tudo apagou. Ama, diz algo sobre sua época passada. Você já esteve enamorada? Ora, Tânia, amor, querida, não era assunto de ninguém. A minha sogra falecida ia me caçar no além. Mas como se casou a Tânia? Deus. Acho que Deus ordenou. Meu Vânia era mais moço, meu xodó. E eu tinha 13 aninhos só.
uma casamenteira cedo veio ver parentes e no fim meu pai deu a bênção a mim. Chorei por amargura e medo, me soltaram a trança, os prantos, me levaram à igreja aos cantos. Eu me lembro que na peça tem uma cena que tem várias bailarinas que vêm e sentam num banco e cortam as tranças das meninas. Ai, você não está escutando nada. Ai, ama, ama, me sinto mal, minha querida desolada. Bom, Eugênio volta-lhe a cabeça, e numa carta escrita à pressa, seu puro amor respira breve. Ei-la pronta, dobrada até. Tatiana, para quem ela é. E aqui, aquela estrofe maravilhosa na página 151, que Pushkin que vai ter que dar a carta de Tatiana em tradução. Prevejo uma tarefa ingrata, salvando a honra ao meu torrão. Vou ter que dar, é claro, a carta de Tatiana em tradução. O russo não sabe bem. Revista, ela não lia também. E se espremia penosamente na língua de sua própria gente. É porque era o russo que deveria ser uma linguagem eslava para ser escrita, né? Porque o Pushkin que vai trazer o russo mesmo para a literatura. Então tem esse jogo, ele está fazendo uma ironia com isso. O francês já era a língua então que se usava. Ela vai escrever em francês. E se pensar também São Petersburgo, né? Aquela cidade construída por Pedro Grande, para a Europa se falava mais alemão e francês do que russo, quer dizer, era uma coisa que Pushkin traz. E no meu artigo eu comento sobre um conto, o povoado, a história do povoado de Goriurna. Lá também é o Belkin, né? Esse personagem que escreve os contos de Belkin. Ele conta a sua história do seu povoado. E ele fala da língua de Goriurna. E aí ele comenta, assim como o russo não se parece muito com o eslavo. Então ele faz o tempo todo esses jogos, né? Brincando com a língua ou com críticas que tem feito. Bom, e se exprimia penosamente a língua da sua própria gente. Por isso escrevi em francês. Fazer o quê? De novo insisto, o amor das damas não foi visto no russo ao menos uma vez. Jamais idioma altivo tal se deu com que é prosa postal. Eu sei, uns fazem tais senhoras ler russo. Sim, horrendo fado. Já as posso ver tendo por horas nas mãos o bem-intencionado. Ele vai falando, né, de obras assim. E tem na estrofe seguinte, a página T3, ele diz: a fala russa me apurrinha, talvez para desgraça minha, belas de uma geração toda. Ouvindo a voz, terna em revista, torna em gramática benquista, e os versos voltam a ser moda. Mas que me importa, na verdade, você é fiel à antiguidade. Um blá 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 frouxo, imperfeito, aí ele vai falar como é a fala de Tatiana. Um jeito de dizer errado vão dar palpitação no peito, como me deram no passado. Mas basta, é hora de tratar da minha linda e a carta, enfim. Dei a palavra e agora é sim, estou a um passo de recuar. A pena de Paris saiu de moda por aqui. Então, ele vai ler a carta de Tatiana, né? E ele fala na estrofe seguinte: aqui está a carta de Tatiana, religiosamente aguardo. A leio com tristeza arcana, e lê-la não me causa enfado. Quem lhe ensinou toda a tocante, louca conversa fascinante do coração e tão nociva? Quem lhe ensinou ternura tal e o doce descuido verbal? E aí vai ter a carta de Tatiana que vocês podem ler. E a carta, quando está pronta, ele treme na mão.
e fala do vale, a cor, o riacho. Então, vai chegar amanhã e ele diz, não importa, para mim a Tatiana é tudo igual. Chega amanhã e ela não dormiu. Aí vai ter a conversa dela com a Ama de novo, que é genial. Ela fala, ai, Ama, vai, faz um favor. Sim, anjo, à sua disposição. Sem suspeita, seja qual for. Você entende? Ah, não diga não. Por Deus, amiga, te prometo. Então, diga só para o seu neto que entregue a nota aquele, nosso vizinho. E eu o aconselho a não falar por um segundo, a não lhe dizer que fui eu. Dizer a quem, hein, anjo meu? Nos dias de hoje eu me confundo, nossos vizinhos são sem conta, contá-los vai me deixar tonta. Ai, Ama, sua lerdeza é insana, eu já sou velha minha vida. Velha, a cabeça está pior, Tânia. Mas antes era mais sabida. Antes, uma ordem como essa. Ai, Ama, o que se interessa? O que a sua cabeça importa a mim? Se trata de uma carta, enfim, para Oneg. Carta, ora. Ora, não fique brava, minha alminha, sabe? Essa cabeça minha. Mas por que perde a cor agora? Não importa, Ama, esquece a cor, peça ao seu neto esse favor. Vocês vão ver numa hora no romance que o próprio Pushkin fala, minha alminha, ele pega o vocabulário da Ama e usa também, ele falando, o narrador. Vai ser numa estrofe um pouco depois. Quando ele diz que Tatiana está junto à janela, assopra o vidro frio, sozinha, perdida em sonhos, minha alminha. Aí é o Pushkin, né, falando como a Ama. No vidro baço, o dedo dela, gracioso, escreve. E o que se vê é o caro monograma, O e E. Na peça tem bem o U e o E. E o final desse capítulo, ele vai se dirigir de novo ao leitor, o Pushkin, e dizer, ai, cansado, omito os pormenores. Depois de um tal discurso, eu conto com algum descanso e com um passeio. Para o resto, hei de encontrar um meio. Então, ele se desculpa, assim. E tem vários trechos, né, que se poderia comentar, onde aparece a morte do tio também, vocês vão ver, que a morte do tio é banal. Ele fala das pops e convivas que aparecem, cada um aparece, e o tio está deitado à mesa, né, fazendo parte ali da natureza, mas é algo que lembra também, em Memórias de Brás Cubas, quando descrevem ter uma coisa muito assim casual que está ali, sabe, quebrando com qualquer lugar de ritual, apenas parece um inventário. E eu queria ver aqui. Deixa eu ver, marioneta. Eu falei do Mayakovsky, quando ele escreve o Jubileu, né? O trecho que até Haroldo de Campos comenta, também citando, e ele fala desse Eugênio Onegin que tudo é dito e para e volta, né? Então, o próprio falar, também é interrompido. É que nós vimos, tem a tradução, tem a explicação, tem a conversa com o leitor, tem momentos em que, no final do primeiro capítulo, que ele vai dizer, bom, agora eu envio o que eu escrevi para a crítica e para que venha, né, a glória e seu tributo, venha a crítica, venha... Ele agora, pronto, não mexe em mais nada. É como que devorem, né? Devorem o que eu escrevi, falem mal. E vocês vão ver que em alguns momentos ele coloca pontinhos, como se tivesse escrito alguma coisa e tivesse tirado. Então, tem todo esse fazer que joga mesmo com
com o próprio estrutura, né? O que se conta. E o Mayakovsky, o trecho do poema dele do Jubileu é: se você fosse vivo, eu faria corredator da Leve e seria capaz de confiar-lhe até a poesia cartaz. Mostrava como se faz Isais, com esse estilo, não duvido, você aprenderia. E tem um trecho que ele fala: nós dois contra o lirismo, baioneta calada, buscamos a nudez da palavra precisa. Então, esse exemplo de frases curtas, simples. E essas ousadias, né, literárias mesmo. E se vocês lembrarem, né, das Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando fala: o verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, depois provoca o leitor, fala: quase não gosto do livro, ele fala: pago-te com um piparote, adeus. Aí eu acho interessante pensar num momento do Eugênio Onegin, em que o narrador diz: eu examinei tudo isso antes, e as incoerências são bastantes, só que não quero reescrever, pago a censura o que eu dever e dou para devoração dos críticos minha obra. Vá, portanto, às margens do nevar recém-nascida criação, me obtenha fama e seu tributo, os boatos, o barulho e o insulto. A fama e seu tributo, os boatos, o barulho e seu insulto. E essas convenções sociais, né? No Machado, nas Memórias Póstumas, a Dice Cortidel, eu queria até evocá-la, né? Já que é nome à nossa casa de leitura, ela tem um artigo que ela fala do tempo em Machado, que é a consciência do tempo. E ela fala desse Brás Cubas, quando registra essa fala telegráfica, até soluços, lágrimas, a casa amada, o homem que veio vestir o cadáver, enfim, o caixão, tocheiros, como se fosse mesmo inventário, e ela chama atenção para isso. E ele diz que eram só notas que ele havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. Então faz esse jogo também, né? Já escreveu tudo, mas que não escrevo. E o Eugênio Onegin, aquela cena, está aqui. Viu pelo pátio os empregados, acorreram ao corpo, o tio que morreu, que ele vai ficar só com a herança. Amigos e inimigos dados a frequentar os funerais e sepultaram o defunto. Cada um, pobre ou conviva, junto, comeu, bebeu e saiu de cena, com ar de que valer a pena. E antes, na estrofe de cima, esse descaso, né? O Eugênio guia o coche à pressa, bocejante, se preparando nesse instante, só por dinheiro para encontrar tédio, enganação sem fim. Começa o meu romance assim, e após voar ao tio num solar, o viu estendido sobre a mesa, como oferenda à natureza. Então, e esse começo, né? Lembra que ele estava num coche, quando ele voa pela estrada, no começo do romance. Então, vai ser muito bom vocês poderem, depois desse encontro hoje, lerem o material, voltarem, sabe? Ter esse primeiro encontro com Pushkin. Isso. Deixa eu ver esse recado aqui. Sim, narrador de Machado de Assis, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Sam Clay. Uhum. O Pushkin ficou exilado aonde? No sul, na Crimeia, no Cáucaso, enfim, Odessa, depois na propriedade do pai, Mihailovsk, perto de Nizhny Novgorod. Os textos e os drives, tá bom. Suzana, gostou da aula? Boa noite. Tá bom. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Fechado. Tá.
Mas, então, é isso. E se alguém quiser comentar alguma coisa, eu teria... Bem, o Pushkin hoje foi um encontro intenso, né? Nos próximos encontros, a gente vai mandar o texto da próxima semana. Amanhã vai ter a leitura do nariz, né, que vocês já têm, que está dentro da tradução do Paulo Bezerra, editora 34, nessa do capote. E do texto da Daniela Beccacia Versiani, que é uma mulher também que perde partes do corpo. Então, é muito interessante a gente ler o nariz, ler o conto dela e poder conversar amanhã. E a gente vai ficar mais em cima da leitura e da conversa. E o que vocês quiserem sublinhar para trazer de comentário do que vocês lerem, amanhã vai ser muito bom. Eu não quero deixar de ler para vocês um trechozinho, porque na próxima semana vai ter um encontro com escritoras amigas maravilhosas que vão vir aqui para a nossa Casa Dirce Virtual, para o lançamento da Gaivota, meu livro inspirado na peça de Tchekhov. E aqui tem um poema que é Pushkin Machado, e eu vou ler um trecho que fala: Pushkin mais terra dentro, em várias Áfricas, diferentes línguas, Machado em outros morros e esquinas, a cada espanto na pele. E no final, Pushkin me fez procurar no mapa o Lago de Chad, onde o seu bisavô, um menino de 8 anos, a cada folha, a cada terra, lançava no caminho para a Rússia seu primeiro olhar sob um céu distante. Então, vamos continuar inaugurando esses dias com o Pushkin. Amanhã esse encontro, a próxima semana é Tchekhov, e com lançamento, né? Tchekhov, vamos mandar os contos para quarta e lançamento na quinta com conversas com as autoras convidadas. Eu queria falar uma coisa, né? Eu não recebi os textos, né? Eu vi uma mensagem que estava salvo no Google, num Drive. No Drive. Eu acho não abri, que ela não consegui abrir. Não conseguiu abrir o Drive? Eu não está, eu abri, mas não tem nada, né? Olha, deixa eu ver. Se pudesse me mandar por e-mail, facilitaria, né? Porque eu estou usando pelo celular, porque o meu computador está com problema. Né? Então foi porque foi difícil abrir, talvez pelo celular. Tá. Porque você estava falando, eu aqui procurando os textos, não consegui achar. Tá bom. Aí, se você puder mandar um e-mail, o seu e-mail para a Casa Dirce, pedindo para... Já mandei. Tá ótimo. Mandei agora há pouco. Agora há pouco, Dina? Porque eu tentei abrir, não consegui e mandei um e-mail. Então aguarda que a gente envia. Se só terminar a aula que a gente envia, tá bom? Porque é uma pessoa que faz tudo. Michele, oi, a aula é maravilhosa. Boa noite a todos, Severina. Helena Ruda, aqui, poeta que vai estar no lançamento do livro lindo de poemas, obrigada. Tá, boa noite, então, para todos. A Kátia Teixeira, tá certo. Gabriela. Jaqueline Calazans. Cadê? Zoom. Eu abro aqui, eu perco vocês. Pronto. E Fátima também. Que bom, né? A gente tem pessoas de várias áreas. Tradução, teatro, literatura. E eu acho que de vários lugares também, né? Do nosso mapa. Marisol conseguiu vir. Está aqui a Soraya. Agora eu estou vendo mais as pessoas também. Tá. Aí que bom, né? Que as pessoas conseguiram
vir ainda. E alguém tem alguma pergunta? Assim, já está na nossa hora, né? Mas se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar algo sobre Pushkin. Francisco, estava Obrigada, obrigada, que bom. Janderson. Sam Clay viu também as semelhanças, né? Machado e Pushkin. A graduanda de Letras de CEDERJ, UF, Jaqueline Calazans. Tá ótimo. E esse sol, né, da poesia russa, esse sol que ele está sempre, né, renovado e presente, esse Pushkin. Então, vamos seguir esse mês com nossas leituras dos russos. E muito bom estar aqui com vocês na Casadice. E eu que agradeço. Obrigada, Suzana. Mas a gente tem um encontro marcado, então, às 6 horas. Amanhã já. Amanhã. Tá bom. Semana de fortes emoções. Tá certo. Então, obrigada, um beijo a todos. Beijo. Até amanhã, gente. Até amanhã. Tchau, Kátia.